O Cruzeiro volta a jogar na quinta-feira contra o Sampaio Correia, 6h30, no Mineirão. O guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado, e pra sempre eu vou te amar. Ao vivo, conosco o repórter Samuel Venâncio. Quando é que vira isso tudo aí, hein, Samuel? Boa tarde, show de bola, Milton Naves. Essa resposta aí, Milton, o torcedor, ele quer essa resposta de qualquer jeito, mas aí não depende do torcedor. A Nação Azul não entra em campo, nem poder ir no estádio tá podendo, então poderia ser a força que o torcedor, ele pode contribuir neste momento, mas sem isso, fica de longe, torcendo, sonhando com dias melhores, mas o negócio não vai. Igual o Domingos Sávio Baião falou aí, vence uma, aí a expectativa cresce, na rodada seguinte o Cruzeiro não decola. Então tem 2 jogos agora contra 2 equipes que estão abaixo do Cruzeiro na tabela da Série B. O Sampaio Correia na quinta, às 6h30 no Mineirão, e no domingo às 4h da tarde, Arena Barueri, o duelo contra o Oeste. Então são 2 jogos, mais 2 jogos fundamentais. Toda rodada a gente vem falando, é decisão pro Cruzeiro, é encarar com muita seriedade, com vontade, com entrega. Foi assim contra a Ponte e deu certo, mas contra o Cuiabá até poderia ter saído com empate. O Cruzeiro escolheu ir com todo mundo para a área e tomou aquele gol no contragolpe. Mas a preparação, ela começa hoje à tarde na Toca da Raposa 2. Os jogadores, a delegação voltou ontem de Cuiabá, jogadores foram liberados no desembarque, e aí a reapresentação hoje à tarde com o técnico Ney Franco, tendo 3 dias para montar esse Cruzeiro. Ele que tem de volta o Jadson, volante, o atacante Ayrton. Eles cumpriram suspensão na derrota para o Cuiabá. O Ayrton até fez muita falta. É um jogador de velocidade ali pela beirada, que participa com mais velocidade nas jogadas do Cruzeiro no 1 contra 1. Então o Ayrton está de volta. O Jadson, vamos ver. É um sonho do torcedor ver o Jadson como titular. E aí é com o técnico Ney Franco. O Henrique, ele deixou o jogo de sábado reclamando de um incômodo no joelho, será reavaliado, foi substituído pelo Ariel Cabral. Quem é a ausência certa? O Marcelo Moreno, que está chegando em La Paz, na Bolívia, para se apresentar à seleção boliviana para o jogo contra a Argentina pelas eliminatórias. Contra o Brasil, o Marcelo Moreno deve ficar fora, vai fazer um trabalho à parte lá em La Paz, na altitude, para jogar na outra terça. Então ele é desfalque contra o Sampaio Correia e também com o Oeste. E aquela expectativa maior, o Zé Eduardo, 21 anos, centroavante, finalmente deve ser relacionado pelo técnico Ney Franco, ele que já tinha condição de ir para o banco contra a Ponte e também contra o Cuiabá, mas por uma opção do técnico Ney Franco, ele acabou levando o Robertson, deixou fora também o centroavante Thiago. Então para quinta-feira o Zé Eduardo passa a ser opção. Da turma que está no departamento médico, todos serão reavaliados nesta segunda-feira, mas não sei se algum vai voltar. O Kaká, ele se recupera de um quadro de lombalgia. O Léo, ele se recupera de um edema ósseo no joelho direito. O Cáceres está quase na fase da transição, ele que se recupera de uma entorse no joelho direito. O Marquinhos Gabriel, uma entorse no tornozelo, ainda precisa de mais umas 2 semanas conservador para tentar atuar alguns jogos ainda nesta temporada. É uma questão que tem o Cruzeiro estudado juntamente com o Palmeiras que detém os direitos econômicos do volante Jean. O Estênio passou por aquela cirurgia no ombro, aí é um caso mais demorado, e muita gente sempre pergunta sobre o Dedé. O Dedé, ele segue se recuperando no Rio de Janeiro, sem previsão de voltar para esse ano. É carta fora do baralho, fica para o ano de 2021 o retorno ou não do zagueiro Dedé. Então vamos aguardar esta preparação
que começa hoje à tarde na Toca da Raposa 2. Agora, uma outra situação que é importante, o Cruzeiro precisa definir até amanhã, porque fecha a janela de transferências nos Emirados Árabes e o clube recebeu uma proposta do Al Sharjah, que está interessado no atacante Caio Rosa, um valor até que o torcedor reclamou muito, $600 mil, 3 milhões e 300 mil reais. O Cruzeiro, num primeiro momento, aceitou a proposta, só que a coisa não andou nas últimas horas, então o staff do atleta aguarda, porque o Caio, ele recebeu uma primeira proposta salarial, recusou, recebeu uma segunda, recusou, e chegou uma outra muito interessante. Então o staff estuda, se for o desejo mesmo do Cruzeiro de fechar o negócio, precisa acelerar nas próximas horas, porque lá nos Emirados Árabes são 7 horas a mais. Agora são 7h13 da noite em Dubai. Então o jogador, a princípio, vai treinar hoje à tarde, a não ser que a situação avance muito nas próximas horas para o Caio Rosa se despedir do Cruzeiro e ser negociado com o Al Sharjah dos Emirados Árabes. E uma outra situação, o técnico Ney Franco, ele falou sobre a punição do Cruzeiro na FIFA. O Cruzeiro tem 3 jogadores aí para colocar em campo: o Angulo, atacante, o Giovani, meia, e o meio atacante Matheus Índio, só que eles dependem do fim da punição na FIFA. Eu até conversei com algumas pessoas, a expectativa é que até o final da semana a FIFA dê um parecer, alguns otimistas, alguns pessimistas, de que o acordo com o Clube Zória ele possa ser homologado. Agora, se o acordo não for homologado, aí para inscrever atleta, para acabar a punição, o Cruzeiro vai ter que arrumar aí 7 milhões de reais aproximadamente para quitar a dívida de uma só vez e inscrever jogador. As rodadas vão passando na Série B do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco já vai terminar, é o primeiro turno, então o Cruzeiro tenta acelerar esta questão até para dar outras possibilidades para o técnico Ney Franco, para ele ter mais opções para montar este Cruzeiro que precisa de qualquer jeito de uma reação na Série B do Campeonato Brasileiro. E uma outra questão é que na quarta-feira vai ter mesmo a eleição. O presidente Sérgio Santos Rodrigues vai ser eleito para mais 3 anos. Ele é candidato único, mas como o edital ele foi divulgado anteriormente com o horário da votação, esta votação vai precisar acontecer, então os conselheiros irão normalmente ao Barro Preto para votar das 3 da tarde às 8 da noite, e aí o Sérgio Santos Rodrigues será confirmado presidente para o triênio 2021, 2022, 2023, em meio a esse tanto de problema e o time que não engrena na Série B do Campeonato Brasileiro. Restam 25 jogos, a corda vai apertando, mas ainda há tempo. Show de bola. Legal, Samuel Venâncio, 12h16 agora em Belo Horizonte, outro intervalo.